que dá mais resultado para um brechó? Venda online ou venda física? Eu acredito que venda física. Para você conseguir estruturar o negócio, qual foi aquela habilidade ou aquela competência que você teve que mais se esforçar para aprender e desenvolver? Vão colocar IA para contribuir de alguma forma na operação do brechó? Sim, nós temos o sistema que foi construído, ele já sugere um preço local e um preço nacional. Olá, bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou Doni Denútil e olha só quem é a nossa entrevistada de hoje. Bruna Vasconi é fundadora e CEO do Peça Rara Brechó, uma rede que revolucionou o mercado de brechós no Brasil. Desde criança, ela demonstrava talento para vendas, até que com um empréstimo da avó, abriu seu primeiro brechó. Hoje, são mais de 180 unidades vendidas e faturamento perto dos 300 milhões de reais. Bruna Vasconi, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estou super animada para o nosso papo. E a sua história é muito legal, estou curioso para conhecer os detalhes, a visão e como que você partiu daquela criança que gostava de brincar de vendinha para virar, enfim, a fundadora, CEO desse conglomerado de brechó. E comigo também, Leandro Guissoni, professor no Brasil, nos Estados Unidos, em Darden, sócio da Decoupling, consultor de grandes empresas aí, sempre sobre negócios. Lê. Obrigado, Doni, pelo convite. Prazer estar aqui com você, Bruna. Acho que é um negócio super interessante que a gente vai conversar. A gente ainda não conversou desse setor, que é quando o consumidor ele precisa, acumulou muitos produtos, ele precisa talvez ou para o filho ou para ele mesmo, precisa talvez fazer uma troca por um outro produto ou buscar algo que já foi utilizado, né? Então, esse princípio da economia circular também. Sim. E de muita coisa interessante que a gente vai falar hoje. Então, obrigado pelo convite. Prazer, Bruno. E parabéns por tudo que eu vi aqui que você fez com Peça Rara. Obrigada. Prazer é meu. Pauta cheia. Então, vamos lá, Bruna. Queria saber o seguinte. Você sempre soube que queria empreender ou a vida te empurrou para isso? Acho que um pouco de cada coisa. Eu sempre brinquei e, de fato, assim, foi uma grande inspiração, a minha madrinha, que com ela eu passava os finais de semana e o que a gente mais fazia era brincar de lojinha. E eu adorava mesmo, assim, tenho memórias afetivas muito importantes. Isso com quantos anos? 5, 6, 7, 8, 10 anos. E, então, de alguma forma, acho que eu nasci assim. Uhum. Mas fui cursar psicologia, que é uma outra paixão. E no decorrer do meu curso, por ter me casado nova, ter ficado em Brasília quando os meus pais se mudaram em função do trabalho do meu pai e eu fiz questão de ficar, então precisei me virar, precisei fazer as coisas, acabei usando da minha experiência da infância para poder empreender para mim mesma ao longo da minha faculdade, né? Então, assim, vendia muitas coisas porque precisava arcar ali com as minhas despesas, me manter, e a faculdade, eu fiz PUC, então uma faculdade particular, enfim. Uhum. Fui mãe nova. E aí vendia o quê? Tudo que você possa imaginar. Tudo mesmo, assim. De Avon, Natura, lingerie, semijoia, vela, tudo que você quisesse eu tinha no carro. E caso não tivesse, eu poderia ir atrás, assim. Realmente uma desenvoltura, assim, uma habilidade para vender coisas muito... Uhum. E tinha ali minhas amigas todas apoiando, e as amigas das amigas. Eu era super conhecida na universidade por assim, meu carro era um mercado, assim, sabe? Uhum. Mas muito pela necessidade, nada por uma questão, era assim, eu precisava pagar a faculdade, eu precisava me manter. Eu tive 2 filhos ao longo do curso, fui mãe com 22 anos, depois com 23 anos da minha segunda filha. Então era uma questão realmente de precisar fazer acontecer. E aí, ao longo do tempo, fiz o curso em mais anos, em função das 2 gravidezes e das dificuldades, dos desafios. E aí, depois de 6 anos cursando psicologia, no final, assim, do curso, prestes a me formar ali, me dei conta que aquele mailing todo de pessoas que já tinham uma significância na minha renda, né? Porque eu acabei construindo ali, né? Uhum. Uma rede de clientes. Aquilo ia terminar, né? De uma hora para outra, assim, de um dia para o outro. Uhum. Eu me lembro de eu parar assim e falar, gente, vou apresentar a monografia, semana que vem eu não venho mais para cá. E aí? Isso foi importante, assim. E foi quando eu me lembrei de uma matéria que eu tinha lido numa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu lia bastante. Embora quisesse muito empreender dentro da psicologia, eu sabia que talvez isso não fosse ser possível tão logo, assim que me formasse, até porque você ir para um consultório e conquistar, né, uma carteira ali de
de clientes é um desafio, não acontece de uma hora para outra. Eu tinha, na verdade, o desejo de partir para especialização, para depois mestrado, para ir para a sala de aula, para ir para a universidade. Eu sempre, embora eu seja tímida, eu tenho assim uma certa facilidade assim de me comunicar, sabe? Principalmente com aquilo que eu tenho muita paixão e convicção. Então eu queria muito assim isso. E isso ia levar um tempo e isso não ia pagar as minhas contas. E aí eu precisei decidir o que eu vou fazer. E aí, lembrando ali de uma matéria numa dessas pequenas empresas, grandes negócios, de uma mulher que, na garagem de casa, começou a vender as coisas das crianças. Eu pensei, poxa, eu acho que isso é algo que eu possa fazer, assim, a princípio, né? Como momentaneamente, assim, só para eu realmente... Eu tinha meus dois filhos já, não tinha excesso de coisas, até porque nem tinha condição para isso, e nem é o meu jeito de ser, mas tinha alguma coisa. E as amigas que tinham filhos, enfim, é isso que eu vou fazer. E aí comecei a conversar com as pessoas, com as minhas amigas. Eu lembro que eu fui no aniversário um dia, assim, logo que eu pensei nisso, e as crianças brincando e correndo, e aquelas menininhas com aqueles vestidos, e eu pensando, gente, olha isso. E assim, em alguns dias, conversando mais profundamente com uma outra amiga, ela super topou a ideia, falou, mas a gente vai alugar uma loja? Eu falei, vamos fazer uma coisa legal. E aí alugamos uma loja, eu apresentei minha monografia, tipo, numa sexta, na sexta seguinte a gente inaugurou o meu primeiro brechó, exclusivamente infantil, com coisas dos meus filhos, dos filhos dessa minha amiga e de mais algumas amigas, peças em consignação, porque a gente, na verdade, eu emprestei R$7.000 da minha avó, ela colocou R$7.000 em dinheiro e a gente pagou coisas que a gente precisava pagar. A empresa que a gente abriu, os cabides que a gente precisava comprar, a tinta, o empreiteiro, enfim. A mesa foi da minha casa, o computador foi o da casa dela, enfim, foi assim. E ficou linda a loja, tá? Não ficou ruim, gente, ficou muito legal. Hoje a gente chamaria de startup, né? Exato. E inauguramos, e aí, para nossa surpresa, foi impressionante a comoção, assim, da cidade na época, assim. Brasília toda começou a frequentar, assim. Em 10 dias a gente não dava conta de receber as pessoas. Ó, que genial, hein? E jornal, e revista, e enfim. Os principais jornais da cidade foram para entrevistar. Então, assim, aconteceu, sabe, de uma hora para outra. Então, estou me prolongando, eu falo muito, vocês precisam me cortar. Fica tranquilo, tá? Tudo isso para responder se eu nasci empreendedora, se eu me tornei, se a vida me empurrou. Então, assim, acho que foi isso, assim, foram algumas situações que foram acontecendo que acabaram me empurrando para isso. E que bom, né? Sou muito feliz desenvolvendo tudo aí ao longo desse tempo. E para uma empreendedora, a habilidade de vendas é extremamente importante, mas você já tinha pela característica do que você já vinha fazendo desde a sua época de faculdade. Então, eu imagino que a parte de vendas para você nunca foi um grande desafio, mas para você conseguir estruturar o negócio, qual foi aquela habilidade ou aquela competência que você teve que mais se esforçar para aprender e desenvolver, Bruna? Com certeza, o curso de psicologia me formou muito para isso. É um curso sensacional, independente do exercício da profissão, eu acredito que tenha sido muito importante, né, para minha formação como pessoa, como profissional, né, e obviamente uso muito disso, mesmo que talvez nem seja de forma tão consciente, assim, mas eu acho que eu me tornei essa pessoa muito em função da minha vivência dentro da minha formação como psicóloga, sabe? E que acaba passando por uma questão que para mim é fundamental para qualquer empreendedor, que é o fato da gente lidar com pessoas, né? Isso é muito importante. Hoje, vendo tudo que estou vendo e acompanhando, né, o crescimento da nossa rede através das pessoas, né? Porque a gente cresce através de franquias pelas pessoas que entram e que querem fazer. A gente tem muito sucesso, a gente tem situações muito tranquilas e a gente tem situações mais desafiadoras em função da falta de habilidade ou, enfim, dessa questão do relacionamento, né? Do quanto as pessoas conseguem lidar com as pessoas. Porque, no final das contas, é isso que a gente faz. No meu negócio especificamente, mais ainda, porque a gente é varejo, a gente é economia circular, mas a gente é prestador de serviço.
Porque a gente está ali intermediando uma relação entre pessoas que querem se desfazer de alguma coisa e pessoas que querem adquirir alguma coisa de segunda mão, seja por uma oportunidade de preço, seja por uma questão realmente de consciência ambiental, enfim. E quem faz isso? São as pessoas que ficam ali, né, nessa relação. Então, acho que das coisas mais importantes que eu fui entendendo e identificando e obviamente, trabalhando e me preparando cada vez mais para fazer, é isso, assim, é essa habilidade e essa desenvoltura e que a gente precisa ter para se relacionar, né, para prestar um serviço, assim, ideal e onde as pessoas realmente confiem no que você está fazendo, sabe? Ô, Bruna, expansão é um desafio nas diversas etapas de evolução de um negócio, mas eu quero voltar lá no começo da sua expansão. Como que foi passar de uma loja para 7? A primeira loja, na verdade, a primeira loja foi uma experiência com essa minha amiga de um pouco mais de um mês. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque acho que empreendedores precisam ouvir isso e é legal ouvir isso, acho que é importante. Eu me dei conta que, embora essa minha amiga tivesse sido maravilhosa, tenha sido maravilhosa e tenha, tipo, embarcado na minha ideia ali, sem mesmo a gente ter certeza do que a gente estava fazendo, houve uma divergência, assim, em poucos dias de operação, de loja inaugurada, em relação a propósito, que é um outro ponto muito importante, né, para quem empreende. Acho que a gente cede muito, a gente, quando tem sócios, quando a gente tem colaboradores, quando a gente tem, enfim, a gente cede, mas a gente precisa escolher aquilo e entender para nossa essência, para nossa realidade, para o que a gente quer, para o nosso objetivo, do que a gente vai abrir mão, do que a gente não vai abrir mão. E eu não sei, na verdade, assim, exatamente como eu pensava isso na época, mas eu tinha uma convicção muito grande de que o que eu queria fazer em relação àquele negócio que estava nascendo, que na verdade eu nem sabia ao certo o que era o que eu estava fazendo, eu não tinha noção da dimensão, da importância do que era aquilo, mas eu sabia que eu queria que fosse algo para todas as pessoas. Eu não queria que aquilo fosse... Eu não queria vender peças sofisticadas para pessoas que quisessem artigos especiais de segunda mão por um preço mais acessível. Eu queria ter um pouco de todas as coisas, eu queria atender todas as pessoas, eu queria, de fato, fazer economia circular. Eu queria, de fato, cuidar das coisas para poder colocá-las no mercado de novo, assim. E a gente divergiu um pouco em relação a isso. Nada muito grave, assim, mas assim, na verdade, acho que a gente se desentendeu no sentido de que, e a gente é amiga, a gente conversou sobre isso já, no fundo, o que eu precisava fazer era com a minha família. E que a princípio olharam com aquela história do brechó infantil, minha mãe, tipo, ai, será que isso vai dar certo? Enfim, então foi uma experiência breve, mais intensa, e a gente acabou conversando, eu fiz questão que ela ficasse, e fui abrir o meu brechó do jeito que eu achava que tinha que ser, alguns meses depois, 3 meses depois, que foi quando nasceu o Peça Rara, de fato, em abril de 2007. E aí, depois de um ano de trabalho ali, a gente já não cabia dentro da loja mais. Porque, por mais assertividade que a gente já tivesse, e olhar atento, e cuidado com as peças, para poder colocar na loja as coisas legais, em bom estado, ou né, que tivessem recebido aquele carinho, aquele tratamento, a gente recebia muito mais do que a gente vendia. E vendíamos muito, assim. Então, a gente partiu para a segunda loja em função de uma real necessidade de termos mais espaço. A gente precisava de mais espaço para atendermos mais pessoas e colocarmos mais peças à disposição. Então, ao longo de um tempo, procuramos o melhor imóvel, a melhor situação, e abrimos muito próximo da primeira loja uma segunda unidade, meio que como uma extensão, assim. E foi um outro sucesso. Ali a gente ampliou o segmento para peças de decoração e pequenos móveis, que havia uma demanda impressionante das pessoas que nos levavam as coisas, querendo levar. A gente que chegava na loja com as coisas, a gente pensava, mas peraí, a gente não pode colocar, porque tem o setor infantil, tem o setor feminino, o Peça Rara nasceu já, né, com o segmento feminino junto ali do setor infantil. Então, abrimos a segunda loja 2 anos depois. 1 ano depois da abertura da segunda loja, houve uma oportunidade próxima, na mesma quadra dessa loja, de
alugarmos um imóvel de um restaurante que estava fechando para colocarmos o segmento masculino, que era uma outra demanda que as pessoas... mas eu não... levavam peças de criança até uma certa idade e aí chegavam com a mala do marido. Ou o próprio homem chegava com as coisas, mas vocês não recebem? Não, homem não, só até 14 anos. E aquilo era, obviamente, uma oportunidade. Então, inauguramos a terceira loja para termos o segmento masculino. Um ano depois, as nossas duas principais lojas, as primeiras, não dava mais espaço, não tinha também mais espaço. Abrimos uma quarta loja como ponto de venda, ali num bairro próximo, para que a gente pudesse dar vazão a tudo aquilo que a gente recebia. 2 anos depois, a gente foi convidado pelo presidente de um shopping que estava inaugurando em Águas Claras, em Brasília e tal. Vocês têm que vir como âncora. Nossa, achei aquilo super chique, né? Porque o Peça Rara já está super conhecido no plano piloto e a gente vai inaugurar, enfim. E aí foi uma oportunidade, então abrimos o Peça Rara em Águas Claras. Então foi muito nesse sentido, assim. A gente foi realmente inaugurando as lojas, não com a intenção de crescimento, mas pela necessidade de termos mais condição de atendermos a mais pessoas, sabe? E aí foram as 7 lojas dessa forma. E é interessante, recapitulando, quando você estava começando a operação, não existia nem WhatsApp no Brasil. Como? Né? Às vezes eu penso isso. Como a gente fez o Peça Rara sem WhatsApp? Exato. Então, fizemos. Sem Instagram. Exato, exato. E isso é incrível. Mas, por outro lado, se a gente atualizar para o presente, também o consumidor hoje ele se comporta de uma maneira que é mais fácil ele vender aquele objeto, aquele produto e tal, que ele quer se desfazer, né? Porque todo condomínio tem lá seu grupo do WhatsApp, que é sempre uma pancadaria, né? Sempre fofoca ou pancadaria e tal, um brigando com o outro. Mas uma coisa que funciona é justamente essa noção de, olha, tô vendendo aqui esse brinquedo do meu filho, tô vendendo... E aí as pessoas colocam o preço e vendem muito rapidamente também. Então, trazendo o seu negócio para o presente, qual que é a grande proposta de valor para o consumidor com os olhos de hoje? Eu adoro inclusive quero saber desses seus grupos, em Ribeirão Preto. Sim. Se quiser, a gente dá um jeito de estar infiltrado lá. Eu brinco assim com as pessoas que chegam, né? Eu atendi fornecedor a vida inteira durante muitos anos, adoro fazer isso, sempre que posso faço isso até hoje, pouco, menos do que eu gostaria, mas adoro. E eu sempre falei para as pessoas que vinham nessa história, quando surgiu, né, o WhatsApp, mas eu vou ver no grupo, mas eu vou colocar e vou ver se a avaliação é melhor, e tal. E mesmo as plataformas online, os brechós online que foram surgindo, né, no decorrer desse tempo, eu falo, gente, olha só, cada um no seu quadrado. Eu tenho assim, vou exemplificar, uma vez uma fornecedora que eu estava atendendo, contando uma vantagem do grupo, né? Porque isso, porque eu vendo, porque tal. Aí eu virei para ela e falei assim, mas olha só, deixa eu te perguntar. Eu sei que você é uma mulher super ocupada, trabalha muito, bem-sucedida, tem seus filhos, tem seu marido. Que tempo que você arruma para ficar vendendo uma coisinha ali, um negocinho ali no grupo de WhatsApp? Traz tudo pra gente. Esse é o nosso trabalho. A gente tem a loja preparada. Eu tenho aqui, as nossas lojas têm 300, 400, 500, 600 metros. Super organizada, super setorizada. A gente tem pessoas treinadas, preparadas para poder vender seu produto, para poder falar do seu produto. Eu tenho um sistema que controla tudo. Atualmente a gente tem até um aplicativo onde as pessoas olham ali, acompanham o que vendeu, o que não vendeu, solicita saque. Para que você vai gastar o seu tempo precioso com a sua família, com o seu trabalho, com o seu marido, enfim, para ficar no grupo de WhatsApp administrando um monte de conversa? Paguei, não paguei, me chama no privado, vai, aí marca para entregar. Aí não vai receber em casa. Aí marca no estacionamento do shopping para entregar uma coisa que você... Enfim, então... Não, já estou convencido. Eu não quero mais gastar esse tempo. Vou falar com a minha esposa também. Não E vou fazer o cálculo de quanto tempo eu vou economizar no ano. Exato. Então, assim, existe mercado para isso. E tem as pessoas que têm tempo para isso e que, enfim, até curtem, sentem prazer nisso e veem vantagem mais nisso. Aquela pessoa que faz aquela conta ali, realmente, né? Mas assim, eu falo, gente, uma solução integrada, muito mais né? legal, é muito mais interessante, é muito mais inteligente, né? E econômico também, em termos de tempo, de tudo. O que você paga, né? A comissão que a gente recebe para operacionalizar tudo isso, para cuidar das suas coisas, para expor da maneira mais legal possível,
é muito mais interessante. O acesso que você dá para muitas outras pessoas, que não está restrito ali no seu grupo que tem 100 ou 300 pessoas, a gente recebe numa loja madura 600 pessoas por dia. Olha quanta gente vai ver o seu produto. Então, assim, enfim. Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto desse assunto, porque, poxa, vamos fortalecer essa rede, vamos fortalecer esse mercado, que é tão importante. A gente já tem uma representatividade tão legal no Brasil, né? Então, acho que fazer parte, eu acho maravilhoso, assim, quando as pessoas se convencem disso e sentem que são parte importante desse movimento de mudança de mentalidade de consumo, sabe? Então é isso. Qual é o maior desafio de tocar uma operação de brechó? Energia. Explica. Energia alta. Não é fácil. A gente está dentro de um negócio de varejo e que, no nosso modelo especialmente, onde a gente atende cada fornecedor que traz de 1 a centenas de itens e cada um desses itens precisa ser avaliado, precificado, cadastrado. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas é muito grandioso o resultado, assim, tanto em números, né, quanto na satisfação daquilo que a gente está fazendo. Imaginem que, por exemplo, uma loja que atende, em média, 50 a 60 pessoas por dia, levando artigos para venda. Vamos colocar em média, com cada uma delas com 50 itens usados. E a gente manuseia tudo isso, a gente organiza tudo isso. A gente, havendo necessidade, de alguma forma higieniza, a gente obviamente pede que as coisas cheguem o mais prontas possível, mas é a nossa obrigação recuperar o que precisa ser recuperado, porque seria muito fácil, muito simples a gente falar que está fazendo economia circular vendendo só a ponta de estoque ou só coisa nova. Ótimo que chegue também, sem problema nenhum, são super bem-vindos, mas o core do nosso negócio é vamos recuperar, restaurar, ressignificar e reutilizar o que a gente tem pronto no mundo e que está parado. Então, é grandioso isso. E isso exige energia, exige dedicação, organização, controle, porque, afinal de contas, a gente está ali na responsabilidade de infinitas coisas de muitas pessoas. Então, diria que não é simples e que é desafiador. E aí, resumindo tudo isso, eu costumo dizer que energia alta, sabe? Energia alta, compromisso, organização, para que as pessoas não se percam, para que a gente não se perca, para que a gente não tenha problemas, né? E a base para ir num sistema de franquias é ter processos que possam ser padronizados, Exato. porque se isso não acontece, você vai ter cada loja operando de uma maneira, vai virar uma bagunça, não fica bom para o franqueador, não fica bom para o franquia, não fica bom para o consumidor. Então, como que são esses processos? Por exemplo, eu cheguei lá com um monte de brinquedo da minha filha, ou com roupas, como que é esse processo hoje padronizado? Como é que ele está? Está bem organizado, bem padronizado. Antes de franquearmos, de fato, a gente se utilizou de 2 anos de uma análise de franqueabilidade, onde a gente manualizou tudo, onde a gente organizou, e obviamente isso passa por reajustes e a cada trimestre, para que a gente realmente pudesse transferir esse know-how. Eu fui bem resistente no início, mesmo sabendo que era muito legal o que a gente estava fazendo e a gente tinha muita demanda. A gente tinha antes da gente realmente decidir por franquear, e a gente só decidiu em função disso, não foi por uma questão de ambição de vou franquear, não. Foi porque as pessoas chegavam nas nossas lojas, nas nossas 7 lojas onde trabalhávamos, eu, meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos, e paravam assim no balcão com o caderno. Seu Bruno, meu pai foi o primeiro a chegar e o último a sair da nossa primeira loja a vida inteira, assim. Me ensina, como é que faz? O que o senhor faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Chegavam na outra loja onde meu irmão ficava, Gustavo, me abordavam, Bruno, eu quero uma consultoria. Isso foi recorrente, assim, foi aumentando. Foi quando a gente contratou essa empresa para fazer essa análise de franqueabilidade. Por quê? Consultoria eu achava que não queria, não era isso. Mas de alguma forma eu precisava atender essas pessoas. Só que no fundo, embora eu tivesse convicção do quanto legal era o que eu estava fazendo, eu pensava assim, mas o que é que eu vou franquear? Até que a gente entendeu que era o know-how. E que era toda essa estrutura que a gente acabou construindo em função desses manuais. De como tem que ser feito, do que é feito.
algo que a gente foi construindo ao longo dos anos, dentro das 7 lojas, intuitivamente, da nossa experiência, do que foi acontecendo, da demanda que foi surgindo, da necessidade de cada pessoa, da devolutiva de cada fornecedor e cada cliente. Os nossos clientes, os nossos fornecedores, são os principais responsáveis por tudo que a gente construiu, porque foram eles que construíram junto. Foram eles que, junto com a gente ali, foram falando o que estava bom, o que não estava, o que era ruim, o que tal, sabe? Sistema, tudo. Enfim, então, foi um trabalho, foi um processo. Me convenci de que era franqueável o know-how. E hoje, quando a gente vende nossas franquias, o primeiro passo do franqueado, uma das coisas mais importantes que ele faz é passar uma semana numa imersão com a gente. Realmente mergulhados ali, entendendo um pouco, porque obviamente isso vai se ampliando ao longo do tempo, ele vai se aprofundando, né, em cada uma das situações, em cada um dos temas que a gente coloca para ele, para poder fazer acontecer na loja dele. Então, a gente tem hoje os treinamentos, a gente tem tudo muito, muito equalizado para poder orientar e treinar, ensinar essa pessoa a conduzir cada um dos peças raras aí que a gente vende, que a gente inaugura. E qual que é essa parte do processo que vocês fazem, que vocês ensinam para o franqueado? É claro, sem dar o segredo da receita do bolo, mas qual é a parte do processo que seria, por exemplo, mais difícil para uma pessoa individualmente conseguir replicar sozinha e que daí faz sentido esse know-how? Entrar para a franquia, né? São algumas coisas, assim. Primeira coisa que eu penso é o fato da gente já de termos estruturado e organizado o modelo em si, onde a gente tem um sistema próprio de gestão que não existia e não existe outro no mercado, de gestão em consignação. Isso é uma grande vantagem. E é um sistema que, na verdade, não tá operante, mas que está o tempo inteiro sendo implementado, né, melhorado, para que a gente possa fazer a gestão das lojas da melhor maneira possível. A cultura, eu adoro todos os brechós, acho que dos mais simples aos mais sofisticados, todos têm o seu valor, mas a cultura que a gente construiu ao longo desse tempo dentro do Peça Rara, nesse relacionamento com o cliente, com o fornecedor, no propósito, no objetivo do que a gente faz, isso é um grande diferencial. A gente entra em outros brechós que são legais, eu compro, eu já vendi várias vezes neles, mas não tem, assim, parece que falta alguma coisa. Parece que falta ali um alicerce, uma base sólida, algo maior, algo que vai além. Me dá a sensação de que é só um mercado de venda, de troca de usados. E no Peça Rara a gente tem uma cultura muito forte de gestão de pessoas, de incentivo ao profissionalismo e ao crescimento e à evolução das pessoas como profissionais, como seres humanos. Isso é muito forte dentro da nossa rede. Então essa é uma outra vantagem de entrar para... E assim, no nosso caso, a gente está falando de Peça Rara, mas em outras situações, quando às vezes me perguntam, eu queria empreender, mas o que eu faço, onde eu vou, tal. Para mim, a coisa mais importante que tem é essa, assim. Qual é o objetivo real dessa empresa, assim, né? Para que ela serve, qual é a visão de futuro que ela tem, onde ela quer chegar e relacionado às pessoas. Então, isso é um grande diferencial e que, para mim, é inegociável. Então, é uma das coisas que a gente preza muito e quando a gente recebe novos leads, novos interessados na rede, quando as pessoas estão muito interessadas no retorno financeiro e pouco preocupadas com, de fato, o core do negócio, o dia a dia, as pessoas, o que vai ser feito, o braço social que a gente tem, que é muito forte, a gente já põe um pezinho atrás. Então, acho que é um pouco de tudo isso, assim. Quando o grupo do Semenzato te procurou, qual foi a sua primeira reação? Me telefonaram. Eu estava atravessando a rua, a gente tinha vendido a primeira franquia, meados de 2019, inauguramos a loja em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, empresa familiar, cheguei ali no almoço domingo e falei, agora a gente vai reformar a nossa primeira loja. Aí meu pai, meu irmão do financeiro, né? Não, para! A gente não pode fechar. Eu falei, não vamos fechar. A gente vai fazer de uma forma no carnaval, vou fechar 3 dias. Preciso de 3 dias, outros dias a gente vai organizar, enfim. Por quê? Porque esse é o ano que a gente vai colocar o projeto da expansão na rua e as pessoas vão vir visitar.
a gente tinha feito uma experiência de uma transição de uma das nossas 7 lojas para um outro ponto, ali no momento em que a gente finalizou a nossa consultoria, passamos por esse processo e foi ok. Mas as pessoas não iam querer ver só essa unidade que fez parte do projeto piloto, elas iam conhecer as outras lojas. E a primeira loja já tinha, na época, 13 anos, ela já precisava de um carinho. E então, convenci todo mundo, enfim, fizemos a obra. Na sexta-feira, a gente ia reinaugurar a loja no domingo. Eu estava atravessando a rua com algum material ali de obra, inclusive, no braço, tocou meu telefone, eu estava distraída e atendi, porque telefone que a gente não conhece, a gente não atende, Eu né? não atendo. E aí, por sorte, eu atendi, era o Pedro, que se apresentou. Na época, ele falou que... ele falou a sigla, SMZTO, né? Porque eu já era fã do Shark Tank. Meu irmão, super viciado, todo mês ele queria fazer inscrição para poder participar. E eu falava, não, calma, a gente não está pronto, não vamos ainda, só vou o dia que tiver tudo certo. Então, assim, se ele tivesse falado, eu teria conhecido. SMZTO eu não me liguei, mas ele se apresentou como representante de uma empresa de investimentos que queria conversar comigo, que conhecia o negócio e tal. Assim, eu fui conversando, mas não me dei conta. A gente pode marcar um call, a gente pode marcar, acho que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra call, chique. A gente pode marcar um call, tal, Você enfim. se sentiu pronta para Faria Lima? Não tinha noção, gente, de verdade. O Marcelo, meu marido, eventualmente em almoços de final de semana, na época ele ainda não estava dentro do Peça Rara, ele é Banco do Brasil, da área de sustentabilidade, então sempre que surgia a oportunidade ali de final de semana, a gente acabava falando sobre isso, e ele comentava, ele falava, um grupo de investimentos vai olhar para vocês, vai olhar para a gente. O que está sendo feito é muito legal, e para poder escalar, expandir, a gente vai precisar. E eu falava, mas a gente não precisa escalar, a gente não precisa expandir, tá tudo bem. Enfim. Então, aí cheguei em casa nesse dia, comentei, ele falou, falei que isso ia acontecer. Eu falei, mas será que é? Eu falei, SMZTO. Aí fui procurar. Falei, aí liguei pro meu irmão. É do Shark Tank. Então, assim, foi uma surpresa, assim, eu fiquei incrédula, né? Mas, assim, sábado, domingo, reinauguração de loja, acabei, passou. Na segunda-feira, às 14h, tinha o call agendado. E aí foi um telefonema ali de umas 2 horas com o Pedro, que, para nossa surpresa, me falou que estava já há mais de ano acompanhando o nosso trabalho, que já tinham pessoas ido até a loja e tal, enfim, e que queriam realmente avançar numa conversa, numa possível proposta e negociação para entrarem com investimento para nos auxiliarem no projeto de expansão via franquias. Isso foi 2, 3 de março. Ficamos super empolgados. Eu fiquei assim, meu Deus, realmente, será que é isso? Enfim, muito lisonjeada, né, de ter sido procurada por eles. Inclusive, eu brinco demais quando eu tô com o Semezata, a gente tá junto em algum podcast ou conversando. E, conta como é que foi. Aí ele conta, eu conto, e eu adoro falar que foi ele que me ligou, né? Não posso perder essa oportunidade. Ele que fez o pitch pra você, ele que tentou, né? De conquistar. É igual no futebol, né? Você tem um olheiro lá que vai atrás da pessoa certa, em contrapartida você tem aquele monte de gente fazendo a peneira e sonhando em conseguir uma posição, e você conseguiu. Então, assim, gente, eu acho que eu sou uma pessoa humilde, tá? Eu não tenho, assim, mas isso é algo que, poxa... Não, tem que ter orgulho. Eu tenho disso. orgulho, assim, é muito legal. É muito mesmo. E aí começamos, aí marcamos uma outra conversa com outras 2 pessoas responsáveis, né, pelo processo. 18 de março, pandemia, lockdown. E aí foi aquele balde de água fria, né? Caramba. Havíamos já comprado passagem para fazermos uma primeira reunião, para a gente se conhecer pessoalmente, para evoluir na conversa, para finalzinho de março. Aí cancelamos, obviamente, enfim. As coisas ficaram ali naquela situação onde todo mundo tentou, em primeiro lugar, entender o que estava acontecendo, sobreviver, se guardar, né? Acho que depois de um mês a gente voltou a se falar, e aí ao longo do primeiro semestre de 2020 trocamos muitas informações e fizemos muitos calls e muitas reuniões online, até que final do mês de julho eles foram até Brasília. E aí foram num grupo de 4 pessoas da SMZTO, e passamos um dia e visitamos todas as lojas e depois fizemos uma reunião super produtiva, e logo na sequência veio uma proposta para que eles entrassem, né, como sócios, para poder acelerar aí o nosso processo de expansão. Nessa ocasião, a gente já tinha vendido Recife,
para 2 irmãs, fãs, clientes de peça rara que tinham tinham voltado para Recife, elas moravam em Brasília, ambas bancárias, voltaram por conta de transferência do trabalho e ficaram órfãs de peça rara e, tipo, não sabemos viver sem peça rara. Então, a Marcela e a Adri, nossas primeiras franqueadas, fora Brasília, né? Fora a nossa primeira loja de Brasília, da Tati e do Felipe. Então, já tínhamos vendido Recife. 2 amigos do Bruno Semenzato compraram a primeira unidade de São Paulo, Jardins, ainda no momento em que a gente estava negociando realmente a nossa parceria, a nossa sociedade. Então, vendemos Jardins, vendemos Goiânia e Cuiabá. Então, no segundo semestre de 2020, inauguramos essas 4 lojas nessas 4 capitais, independente da nossa parceria, em função do projeto que já estava caminhando, né, de uma forma mais lenta, mas que já estava caminhando, evoluindo. E aí, em janeiro de 2021, fevereiro, de fato, a gente se associou à SMZTO e aí aceleramos a expansão aí ao longo dos anos seguintes. 21 a gente inaugurou acho que umas 20 lojas, 22 mais tal, 23, estamos aí com 120 lojas inauguradas, 180 vendidas. E dentro desse processo de expansão, porque o franqueado, ele tem a expectativa, muitas vezes, coloca o tempo, coloca esforço, coloca capital, e aí, obviamente, quer ter o retorno sobre isso, e muitos deles acabam, não sei o perfil do franqueado de vocês, e é legal ouvir isso, mas acabam, inclusive, contando que vai ter praticamente um prolabore ou um valor que rapidamente vai poder começar a retirar do negócio. Do lado econômico, como que é esse negócio para o franqueado? É super rentável e o retorno, obviamente, a gente precisa considerar os desafios de cada cidade, de cada unidade, de cada situação. Então, a gente é muito conservador em dizer que precisamos ter um prazo ali de pelo menos 24 meses para que isso aconteça. Em inúmeras situações, isso acontece muito mais rápido. E em algumas situações, isso realmente se mantém nesse prazo, e temos, obviamente, alguns desafios em função, talvez, de um perfil que não é exatamente aquele, né, de operador, de franqueado. Embora a gente cada vez mais esteja cuidando muito para que as pessoas com o perfil certo, com a dedicação que podem dar adequada para o negócio entrem, acontece, né? Não tem como numa expansão acelerada como essa não surgir alguma situação de desafio diferente disso, enfim. Mas o negócio é rentável, a gente investe entre 400 e 500 mil para inaugurar uma loja. Isso, obviamente, pode variar em função do grau de intervenção do imóvel que o franqueado loca, obviamente com o nosso aval. Então, a gente tem unidades que inauguram com valor menor, outras com valor muito maior em função de lojas muito grandes. A gente tem loja de 900 metros com todos os segmentos, né? Dentro da própria loja, então o investimento vai ser maior, mas é a média, 400, 500 mil reais. Faturamento inicial 180, 200 mil. A grande maioria das unidades se inaugura dessa forma, principalmente aquelas onde a cartilha é seguida, né? Onde realmente o franqueado se dedica para fazer o que a gente pede que ele faça, o que a gente recomenda que ele faça em função da nossa experiência. E aí ele consegue, obviamente, alcançando esse faturamento, ele consegue fazer uma retirada de prolabore, mesmo no início. Existem pessoas, né, existem interessados que vêm com a expectativa, em função desses números que a gente apresenta, de que vão ganhar dinheiro muito rápido e muito fácil. E, obviamente, a gente tem muito cuidado com isso. Sim. Porque pode sim, e é para dar certo, desde que tudo seja feito nos conformes, e pode não ser. Então, obviamente, a gente acaba sendo bastante... colocando ali isso como uma realidade, bastante pé no chão e bastante conservador, para que as pessoas invistam sem ter a expectativa desse retorno imediato, sabe? Mas é muito... o fato da gente trabalhar em consignação, né? O fato da gente fazer o investimento no imóvel, na reforma, e termos o estoque inicial, desde o momento em que a gente vai inaugurar a loja, consignado, a gente não... E isso se mantém, né? Custa zero, né? Custa zero.
existe a contrapartida, existe o trabalho de prospecção e busca desses artigos, dessas peças, desse acervo. A gente entrega todas as ferramentas, a gente ensina como tem que ser feito. Tem pessoas que fazem isso muito melhor do que o que a gente recomenda, que tem muita habilidade, muita desenvoltura, conhecimento, e outras às vezes nem tanto. Então, isso acaba interferindo um pouco também. Como franqueadora, a gente cede, a gente dá as mãos, a gente ajuda, a gente auxilia, inclusive com venda de peças das nossas lojas em situação e condição assim, muito favorável para que esse franqueado possa fazer ali a inauguração dele. Enfim, tem muitas situações, né? Mas o retorno é muito bom. Mas então, 100% das peças que estão lá são consignadas ou tem uma porção que vocês compram ou o franqueado compra para depois? Não, ele só compra e é raro, assim, acontece pouco dele comprar, porque o objetivo é trabalhar em consignação. Está dentro do modelo. Isso faz uma diferença muito grande para o franqueado, para o investimento que ele está fazendo, ele realmente montar todo o acervo dele inicial em consignação. Alguns deles, algumas lojas, em função, às vezes, do tamanho, inclusive, de lojas muito grandes, ou um segmento específico que ele não conseguiu o acervo completo, ele pode complementar. E aí, através da nossa ajuda, com produtos das nossas lojas, onde a gente vende para o franqueado com, obviamente, um desconto muito interessante e uma condição de pagamento incrível, quanto ele tem a liberdade, se ele quiser, de comprar no mercado. Acionar a ponta de estoque, ir atrás de alguma coisa, complemento, às vezes, de decoração, algum brinquedo, a gente acaba sugerindo, mas isso na medida em que ele tem necessidade. A gente costuma levar até ali, véspera de inauguração, uma semana antes, o que está faltando? Eu preciso de 10 bolsas, 2 brinquedos, tal. Então, pontualmente, ele vai ali. Obviamente... Desculpa me interromper. Não, pode falar. Então, vocês têm uma noção do sortimento ideal, né? A gente da tem uma composição do lista sortimento detalhada que ele tem que ter. em função do tamanho da loja, do tamanho da quantidade de expositores, do mix que ele tem que ter dentro de cada segmento. Dentro de cada segmento, quantos vestidos, de quantos tamanhos, quantas blusas, quantas calças, quantas saias, quantas bolsas, quantos sapatos, quantas rasteiras, tudo. Isso é um know-how impressionante, né? Que vem a partir de anos. Masculino, isso infantil, casa, tudo, assim, mastigado. Esse é um dos grandes benefícios de entrar num modelo de franquia do que olhar e falar, eu consigo fazer isso sozinho, mas esse conhecimento, esse know-how todo há tanto tempo é o que faz a diferença mesmo, né? Para o negócio dar certo ou não. Bruna, você também tem mais celebridades fazendo parte da sua trajetória e da sua empresa, né? Do Peça Rara. Sim. Além do Semenzato, quem mais que tá junto? Débora Seco. Chique, né? Nunca pensei em ser Como sócia é que rolou da Débora Seco, essa parceria gente. e essa sociedade? O Semenzato, assim que chegou, na nossa primeira conversa, na verdade, quando a gente se conheceu, que foi incrível, ali ao longo do tempo, ali, a gente se conhecendo, falando, né, dos planos e o que a gente ia fazer, e ele muito empolgado, né, entusiasmado com tudo, ele me pediu, ele falou, olha, fica atenta, pensa, eu quero, num futuro próximo, trazer mais uma pessoa para complementar, para nos complementar. Nós seremos um trio, assim. Você fundadora, eu venho com todo esse conhecimento e o peso que a SMZTO vai trazer para o negócio, mas a gente precisa de uma pessoa que seja conhecida nacionalmente, uma pessoa que abra as portas do Brasil para a gente, uma pessoa que, quando a gente falar o nome dessa pessoa, a gente consegue com mais facilidade entrar, para a gente realmente fazer essa expansão acontecer. Aí eu, mas assim, como ele é uma atriz, sabe? Aí eu, nossa, que legal, né? E comecei a pensar, a gente conversou ali depois algumas vezes, falamos em alguns nomes e não era... chegamos a marcar alguma reunião que não deu certo por algum motivo. E aí, 1 ano depois, ele trouxe o nome da Débora em função de um conhecimento, um amigo, um relacionamento que ele tinha, que surgiu essa possibilidade. E eu não era super fã, obviamente, ela fez papéis na televisão muito marcantes e que a gente, né, lembra. Minha avó sempre foi muito noveleira, então a minha avózinha morou com a gente depois do falecimento do meu avô, minha avó materna, e eu gostava de dar essa atenção para ela, de estar junto, então tinha aquelas cenas, tipo, das novelas que a Débora tal, mas era isso, assim, né?
Fui ler a respeito, fui pesquisar, fui entender um pouco. Uma pessoa que às vezes fala alguma coisa ou tem alguma situação que chama um pouco mais de atenção, mas que obviamente faz parte, é ela, é a personalidade dela, mas nada que depusesse contra, nada que denegrisse a imagem, nada. Enfim, falei, legal, vamos conversar com ela. E aí, para nossa surpresa também na época, isso era janeiro, fevereiro de 21, ela fez questão da gente conversar pessoalmente. E eu já achei isso muito legal. A gente estava ali, querendo ou não, ainda num momento de pandemia, né? E viemos para São Paulo, eu morava em Brasília ainda, né? E a gente passou um dia aqui com ela. Eu, Semenzato, a Bia Semenzato, o Marcelo, meu marido, veio já dentro da empresa com a gente, e o meu irmão. Brinco também, que eu falo às vezes umas brincadeiras, gente, não sei, assim, vocês cortam aí. Mas eu brinco que quando ela entrou, linda, maravilhosa, com uma roupa branca, o Semenzato, o Marcelo, meu marido, e o meu irmão, tipo, assinaram, assim, na hora. Tá ótimo. Aceitamos. Aí eu cutuquei a Bia, falei, Bia, essa decisão é minha e sua. Então, por favor, presta atenção nessa conversa. Enfim, brincadeiras, mas foi um dia muito legal. Ela, obviamente, foi super inteligente. Eu falo, não sei se naquele momento ela foi muito atriz, porque ela é excelente atriz, ou se ela foi muito verdadeira. Hoje eu sei que ela foi muito verdadeira, mas assim, super se conectou com a gente, super... assim, demonstrou interesse em fazer parte, com certeza, a princípio, interessada num ganho financeiro que ela teria com o negócio, mais do que com o que veio no decorrer do tempo. E aí, falando disso, nesses 2 anos e meio que a gente tem de sociedade, o que aconteceu foi uma construção de uma relação e de uma sociedade de fato. As pessoas perguntam, ela é garota propaganda? Ela é sócia mesmo? Mas o que ela faz? Como sócia, ela tá... É Media for Equity, né? Muitas perguntas. E o que aconteceu foi o fato de que eu decidi, assim, logo que ela chegou, obviamente a gente tínhamos previsto ali as entregas, né? Mensais, anuais e tal. Primeiro semestre a gente correspondeu, segundo também. No terceiro eu comecei a puxar um pouco mais, conversando muito com ela e mostrando para ela a importância que ela tinha, o valor que ela tinha, o que ela podia fazer de fato pela empresa e que fugia um pouco daquilo que a gente tinha lá atrás, escrito, que a gente imaginava que fosse ser o suficiente para o que a gente queria construir. E dentro dessa relação e dessas conversas e do que ela foi enxergando e do que ela foi entendendo, ela, obviamente, foi vendo muito valor, né? E foi mergulhando, assim, e foi se conectando mesmo, assim. E hoje nós somos sócias de fato, obviamente, ela tem uma agenda muito extensa, ela tem muitos outros negócios, ela tem outras responsabilidades, mas ela para tudo para falar de peça rara, ela para tudo para me atender, ela se dedica de verdade, ela se preocupa de verdade. A gente tem algum desafio em alguma unidade, alguma coisa, por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Ela vai estar em Ribeirão Preto nos próximos tempos. Olha aí. Vou te mandar o... Pode mandar. Pra você ir lá. Já vou lá e assino o contrato, né? Vai lá tirar uma foto, né? Vai levar a cotovelada lá. Então, assim, é isso. Dedé, precisamos. Ribeirão, a gente ainda tem um desafio e tal. Peraí, vamos ver. Sabe, a gente já não tem mais entrega para ela esse ano e é um problema, é um desafio, precisamos... Vou. E isso em função dessa construção, que eu recomendo muito que seja feito, sabe? Porque se não for assim, talvez não valha, não tenha sentido, né? E aí, obviamente, isso vai muito da personalidade dela, não só da dedicação, da energia que eu coloquei para construir essa relação, mas muito dela também, né? De ter dado esse espaço, assim, de ter visto que era importante, de ter dado esse espaço e de ter visto valor, principalmente, sabe? Independente do que a gente vai ganhar, do que ela vai ganhar, do que ela já ganhou, do que vai acontecer, do crescimento, ela tá junto mesmo. Então, eu acho muito legal, assim, como exemplo para outras situações, para outras empresas, quando me perguntam, mas faz sentido trazer um ator, uma atriz? Depende. Pode fazer muito sentido. Sempre vai fazer sentido, porque, obviamente, um nome conhecido, relevante nacionalmente, vai fazer uma diferença. Mas, para a gente, o que tem acontecido tem sido muito representativo e importante em função do quanto ela se dispôs a se conectar e do quanto o nosso negócio, modéstia à parte, realmente é especial, é legal, da maneira como a gente faz. Então, tem sido incrível. Ela realmente veio para complementar ali a minha
postura, a minha posição, a minha relevância dentro do negócio, do Semenzato e agora a dela também. Que história Boa. legal. História legal, por exemplo, em tempos que a gente fala muito do conceito de Media for Equity, eu tenho visto muitas empresas buscando simplesmente uma contrapartida de imagem, né? E aí a imagem vem para o bem e para o mal. Quantas empresas que acabam fazendo acordos com pessoas que são super influentes e aí algum deslize dessa pessoa causa uma crise de credibilidade muito grande na empresa e pior, a pessoa muitas vezes não está contribuindo com nada no negócio, só quer o número mesmo de quanto eu estou trocando minha imagem por dinheiro. Isso. Então, acho que assim, casa muito com a essência do seu negócio, que é sempre atrás de propósito. E com certeza nesse caminho você atrai pessoas que também buscam por propósito. Então, parabéns, ótimo exemplo. Obrigada. Legal. E vocês já usam a tecnologia para valer? Estão enxergando usos diferentes? Vão colocar IA para contribuir de alguma forma na operação do brechó? Ou na venda das peças? Sim, nós temos o sistema que foi construído nosso, né? Nós passamos por 5 sistemas operacionais de mercado, de gestão de estoque, que foram sendo adaptados para a nossa realidade ao longo dos 13 anos, né, das nossas 7 lojas. Com a consultoria, análise de franqueabilidade, obviamente, a principal coisa seríamos termos o nosso sistema. Então, ele foi construído, ele está em constante evolução. Ele já é um sistema inteligente, onde a gente, ao descrevermos cada item, ele já sugere um preço, uma avaliação local e um preço nacional. Em função das características da peça que a gente coloca. É um sistema inteligente que acaba auxiliando muito o franqueado nesse momento da avaliação e da precificação. Imagina, você avaliar, a gente cadastra e avalia em média 500 peças por loja por dia. Nossa Senhora. Cada uma é uma. É um blazer, é um vestido, é um sapato, é um brinquedo, é um colar, é um brinco, é um perfume, é um livro. De onde vêm esses preços? Obviamente, existe dentro do nosso treinamento, do preparo dessas avaliadoras que fazem, todo um conhecimento que elas vão adquirindo e vão treinando e muitos vídeos e muitas coisas. E, obviamente, quem trabalha com isso nunca mais vai deixar de olhar preço de nada na vida, né? Às vezes eu estou num pet shop, estou olhando o preço das coisas. Meu filho, mãe, até no pet shop você está fazendo pesquisa de preço? Aí eu, sim, vai chegar uma coisa pet na loja, vai chegar uma casinha, uma coleira, eu tenho que saber quanto custa para poder avaliar. Então, enfim, mas embora tudo isso, esse conhecimento, essa habilidade que a gente vai adquirindo, o sistema já é inteligente, ele já norteia e já orienta essa precificação. E, obviamente, através de AI, de outras tecnologias e de outras ferramentas importantes que chegam no mercado, a gente quer trazer para dentro para cada vez mais facilitar e otimizar, né, o tempo das pessoas que estão trabalhando ali para colocar tudo isso à disposição na loja. Então, são muitos, né, os desafios, são muitas as coisas que tem que... Eu brinco que a lista de melhorias do sistema, o que a gente tem que fazer dentro de tecnologia, paralelo a marketing, é das mais extensas, e a gente, obviamente, vai priorizando o que na ponta faz muita diferença para as lojas e para o franqueado. Então, a gente recebe demanda e também de franqueados. Isso, porque aquilo, porque o sistema, se tivesse o relatório tal, se isso e aquilo, está lá na super lista, mas a gente, obviamente, vai elencando ali o que é mais urgente para poder viabilizar, para poder incorporar no sistema e viabilizar, né? E o que dá mais resultado para um brechó? Venda online ou venda física? Eu acredito que venda física. A gente estava discutindo um pouco isso nos bastidores até. É incrível o mercado online, incrível. Surgiu um pouco depois, né? O principal player hoje nacional surgiu um tempo depois do Peça Rara. Eu me lembro do dia que meu irmão chegou para mim e falou: Bruna, lascou. Não sei nem se eu posso falar essa palavra. Pode, tudo. Ixi, essa? Pode. Essa aí tá suave. Bruna, lascou. Eu falei, Várias escalas ainda. Falei, lascou, Gustavo. Falei, lascou o quê, Gustavo? Surgiu aí um negócio de venda de usados online, vão engolir a gente. Aí eu lembro que eu olhei para ele, a gente parou tudo, fomos para fora da loja, assim, conversar. Falei, mas como que vão engolir? Bruna, se é online, é nacional. Você não está entendendo e tal. Aí eu fui olhar o que era, tinham saído algumas notas, algumas notícias no jornal e tal. Falei,
Não acho. Acho que eles vão fazer no online e a gente vai continuar fazendo no físico. E eu não tinha realmente essa ambição, sabe? De ter uma proporção. E a gente já tinha as 2 lojas em Brasília e a gente sabia o que a gente estava fazendo. Mas de lá para cá, obviamente, outras coisas foram surgindo e a gente foi caminhando e olhando e equalizando as coisas e analisando. Tanto é que nós temos uma experiência online também, mas acho que são objetivos diferentes, assim. São coisas que caminham juntas, em paralelo, mas cada uma com o seu objetivo final, assim. Quando nós optamos pelas franquias, eu fui muito, assim, talvez até rígida em relação a isso, assim. Se as pessoas vão investir num ponto físico, dinheiro, tempo, energia, isso precisa parar de pé e a gente tem que levar gente para dentro dessas lojas, desse ponto físico. Dentro do mercado de peças de segunda mão, eu compro online. Já comprei algumas vezes de outras empresas, mas sempre com uma pequena insegurança, assim. Por melhores que sejam, por mais transparentes que sejam, por mais fotos que tenham, por mais vídeos, a gente nunca sabe de fato, né? Como estão as peças, como são as peças, né? Então, eu sinto e ouço muito isso do mercado, das pessoas, né? Dos nossos clientes, assim. O fato de que comprar peça de segunda mão é muito mais seguro ao vivo. Quando você pega, sente, prova, vê o tecido, a cor real, o estado da peça. E sem contar na vivência mesmo, assim, na experiência, sabe, das lojas. Onde é muito legal. Imagina, dentro de uma loja onde a gente tem 20 mil itens, cada um é único. As pessoas irem procurar pelas peças que elas querem, né? Eu tenho uma cliente muito querida da vida inteira, da primeira loja. Ela fala, Bruna, eu não sei o que eu gosto mais. Se é ficar aqui procurando coisas, sabe, me distraindo. E ela é uma pessoa que entende muito de moda, é uma consultora, então sabe do tecido, sabe da marca. Quando ela encontra uma peça de uma marca que não tem mais, que é uma marca que foi, sei lá, não sei o quê, de uma seda, ela fala, não sei o que é mais legal, se é o processo de procurar ou de encontrar, sabe? Então, acho que tem muito isso dentro desse mercado também. Tem muita gente que compra, assim, objetivamente falando, pela questão da economia e da oportunidade de comprar um item mais em conta, e acho que essa é a grande maioria e está tudo certo, e é para isso que a gente existe também. Mas esse lance da experiência, sabe? De ir a um brechó, de ir a uma loja, de experimentar, de olhar, de ficar ali, de ter a oportunidade de encontrar muitas coisas, eu acho mais legal do que navegar num site. Me dá muito mais prazer, eu fico muito mais feliz. Seja nos Peças Raras ou em outros brechós. O site parece que é uma coisa impessoal, assim. E principalmente se tratando de artigos usados. Então, mas assim, são coisas paralelas, complementares que funcionam. E que bom, porque isso acaba fortalecendo o mercado, né? A gente teve problemas e desafios, assim, com pessoas muito preconceituosas ao longo do tempo. E muito resistentes. Isso foi mudando. E eu acredito que muito em função também do mercado online, que obviamente entrou na casa de todo mundo. E todo mundo passou a comprar ou vender alguma coisa usada. Então, assim, com certeza o mercado online tem uma grande contribuição para isso. Então, mas eu gosto da loja física. Eu acho muito legal atender as pessoas, receber. Gente, atender uma pessoa que chega na loja com um monte de coisas que não faz sentido para ela, que já passou, sabe, conversar e falar sobre aquelas peças. Vou falar uma outra historinha rápida. Tem uma senhora que eu atendi muitas vezes numa das nossas lojas em Brasília, uma senhora elegante, educada. Cheguei na loja onde ela estava sendo atendida, eu só observei e passei. Um outro dia, uma semana depois, de novo. Aí, nesse dia, eu falei, não, preciso entender essa senhora, preciso conversar com ela. E aí, fui entrando no atendimento da avaliadora que já estava com ela, e perguntei o nome, o que ela estava fazendo. Ela estava com algumas coisas dela, pessoais, algumas coisas de casa. Tinha um abajur lindo, de bronze, assim. Eu adoro abajur, tenho mania de abajur. Aí, eu olhei, fiquei... Aí, enfim, eu perguntei para ela, o que a senhora está gostando e tal? Aí, ela falou assim para mim, ela falou, olha, eu tive a sorte e a oportunidade de ter muitas coisas na minha vida. Meu marido trabalhava em navio e tal, então esse abajur, por exemplo, veio não sei da onde e tal, não sei em que ano, e tal, esse tapete e tal. E agora eu tô com 80 anos. Eu acumulei muitas coisas, usufruí de todas essas coisas, tenho os meus filhos que, obviamente, quando eu passar, né, para outra vida, ela falou, vão
gostar de ficar com algumas coisas minhas, mas é muita coisa. E quando eu descobri vocês, olha, eu tenho agenda aqui com vocês até o final do ano. Toda semana eu vou vir aqui, tá? Eu fiquei olhando para ela. Ela falou, eu estou muito feliz de poder fazer isso. De poder trazer as minhas coisas para cá, de poder contar as histórias dessas coisas para quem me atende aqui. E principalmente de pensar que essas coisas vão renascer, assim, vão ressurgir na vida de outras pessoas. Porque essas coisas não fazem mais sentido para mim. E eu acumulei muito tempo. Enfim, então assim, isso a gente não tem no online, assim. Né? E essa é uma história, um exemplo de milhares que a gente tem em todas as lojas. Imagina hoje em dia a gente atender 50 pessoas por loja em 120 lojas. Então, assim, olha quantas histórias, sabe? Olha quanta coisa, quanta oportunidade, quanto problema que a gente resolve, sabe? De situações, de pessoas que às vezes estão saindo de uma casa maior para uma menor, de uma menor para uma maior. É tanta coisa que a gente consegue resolver na vida das pessoas fazendo esse trabalho que, assim, eu sou fã da loja física. Legal. Ainda em cima dessa questão do online que o Doni trouxe e da sua resposta, queria explorar alguns outros aspectos em relação a isso. A gente já até falou nos bastidores um pouco sobre, mas de fato, o mercado, quem apareceu no ambiente online ajudou esse conceito da pessoa, por exemplo, a própria OLX, né? Se a gente olhar com esse conceito de desapegar, ela tinha estudos que ela falava, olha, cada um tem, não sei, 2 mil, 3 mil reais parados em casa que não está usando, poderia vender. Então, ela mesma, o Brasil é um dos maiores mercados, né, para o OLX, obviamente a categoria que eles enfatizam é carro e imóveis, né, mas vende de tudo. Aí a gente teve um movimento da Enjoei, que abriu capital em 2020, particularmente, na minha visão, eu achava muito cedo para uma abertura de capital, e ela abriu em 2020, estava próximo a 9, 10 reais, chegou a bater 15 reais, hoje a ação vale um real e alguma coisa, R$1,20, R$1,30. Mas com a minha cabeça do mundo digital, eu imaginava que as pessoas fossem querer conveniência nesse processo e que, de uma certa maneira, era um negócio que poderia ganhar atração. Mas te ouvindo e aprendendo mais sobre o Peça Rara, de fato, esse nível de contato que a pessoa precisa ter é extremamente importante para ver o produto, Mas se a gente deixar de lado a questão da venda online e pensar em outros momentos que o digital pode ajudar nessa jornada. Por exemplo, se eu estou em casa, eu tiro uma foto de um produto e talvez seja um tipo de produto que vocês já têm muita experiência, eu consigo um coach, consigo lá saber quanto que poderia ser vendido aquele produto. Ou eu acessar de uma certa maneira o catálogo de uma loja que está próxima de mim para eu ganhar um pouquinho da conveniência do mundo online, mas ainda assim com o benefício da loja física. Como que você vê o futuro entre o online e físico, talvez trabalhando juntos? Sim, atualmente a gente acaba utilizando principalmente o Instagram nesse sentido. Cada uma das lojas tem a sua página, o seu perfil, onde acontece muito isso. Essa interação e essa vitrine digital para que as pessoas tenham noção do que as lojas disponibilizam, do que a gente recebe, do que a gente tem. Algumas fazem isso com muita eficiência, outras caminham para isso e a gente também dá muito suporte nesse sentido. E talvez surja, além, independente do Instagram, a gente pensa na possibilidade de termos não dentro de um site de vendas, mas dentro do próprio sistema a gente já consegue fotografar, fazer vídeo de cada item para que a gente possa disponibilizar para o nosso cliente. Não é nossa primeira prioridade fazermos isso, até porque a gente tem a ferramenta que é o Instagram, por exemplo, TikTok, enfim, que está à nossa disposição, a nosso dispor, ao nosso favor, onde a gente pode fazer isso e auxilia muito. Mas temos, sim, dentro do nosso sistema, esse projeto de, através do app, por exemplo, as pessoas poderem acessar tudo que a gente tem na loja, ou quase tudo que a gente tem dentro das lojas, sabe? E aí a pessoa vai lá, dá uma navegada, olha, talvez possa comprar até por ali mesmo, ou possa ir até a loja, sabe? E funciona, e super funciona. O Instagram, por exemplo, ele acaba sendo... tem muitas lojas que já vendem diretamente ali através dele, não do aplicativo em si, né? Mas usando como vitrine virtual.
Mas o objetivo dele é também trazer as pessoas para a loja. Né? Então eu falo muito isso, eu falo, gente, se possível, lógico, numa cidade muito grande, ok, aceita o Pix, resolve e tal, facilita, agiliza, manda entregar, tudo bem. Mas assim, a vitrine virtual, essa exposição toda, na minha visão, se a gente tem loja física, ela precisa ser utilizada com o objetivo de trazer as pessoas para a loja. Então aquilo ali é uma breve demonstração da infinidade de coisas que a gente tem. E funciona muito, assim. Nas nossas lojas, por exemplo, em Brasília, que são 7, cada uma tem o seu Instagram independente, que divulga muita coisa e faz muita coisa, a gente não vende. E as pessoas vão para a loja. E a gente abre a loja, assim, dependendo do que aconteceu no dia anterior de número de postagens, a gente abre a loja com fila na porta. Porque as pessoas viram e vão porque querem buscar aquelas peças. Se a gente recebesse o Pix, se a gente facilitasse e tal, talvez elas não fossem. E não fossem ter a oportunidade de ver outras coisas. E de passar pela experiência da loja. E de vivenciar o atendimento. E de conhecer. E de se tornar fornecedor. Porque quantas pessoas vão até a loja por conta de um produto e chegam lá e são abordadas e entendem o mecanismo, entendem o negócio e tipo, tô cheia de coisa na minha casa. E aí voltam, buscam e voltam, sabe? Então, assim... a gente tá ali, a gente vai tateando, a gente vai cuidando, analisando, né, essas situações, obviamente para não estar fora, para não deixar de fazer, para não deixar de usufruir também das vantagens e facilidades, né, do digital, mas sempre com foco no físico e como é que eu consigo converter isso para o físico, sabe? Legal. Qual foi a ideia mais arriscada que você implementou no Peça Rara e que deu certo? Ai, gente, ideia mais arriscada. Você me pegou agora, hein? Ou inusitada, ou pouco óbvia? Ou que você acha que foi a decisão que fez o negócio decolar, diferente de tantos outros empreendimentos de vendas de roupas novas ou não, que continuam ali nas suas unidades, 1, 2 na cidade? Olha... É um tipo de varejo muito comum. Exato. E Minha mãe já vendeu roupa, já teve loja de roupa indiana, bijuteria, decoração indiana. Eu vim aqui ficar na ladeira Porto Geral quando eu era criancinha, enquanto ela comprava, eu detestava, não gosto de passar. Tem trauma. Fiquei com trauma, porque ela imagina. Mas também psicóloga. Verdade, minha mãe é falar, psicóloga né? também, precisava... Também tem essa voz serena, calma, como a sua. E precisava, enfim, dinheiro, né, vindo, imigrante de outro país e tal. Precisava vender e ali no comércio achou uma fórmula de fazer isso enquanto o consultório não engrena, né? Mas ela não tem 300 milhões de faturamento e nem 180 unidades franqueadas. Por que, na sua visão, você conseguiu descolar da média, do padrão? A cultura, que sem saber o que eu fazia... Desde quando comecei a fazer, eu construí, assim. Foi uma construção, até hoje, obviamente. Mas que quando as pessoas me perguntam, o que o Peça Rara tem de diferente de outros brechós? E aí, por mais que eu pense, que eu, sabe, assim, mergulhe, a definição é essa, assim. Se vocês forem, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer algumas lojas, e esse tem sido o principal desafio com a expansão, né, de transferir isso do que a gente construiu ali nas 7 lojas durante 13 anos para todas as demais que vão vindo, foi a cultura no cuidado e relacionamento com todas as pessoas e com os produtos. Porque os brechós convencionais, eles tratam as peças... Na verdade, eu não gosto nem de falar de produto, eu gosto de falar peças raras. Os brechós convencionais, eles tratam as peças como produtos, como mercadoria. Às vezes acontece, em alguma situação a gente está falando, às vezes até uma pessoa nossa, então porque chegou mercadoria. Gente, não chegou mercadoria nenhuma. A gente não vende mercadoria. São peças, são itens, são coisas das pessoas, que, sabe? Então, acho que foi isso. De fato, eu nunca olhei para uma peça que fosse, assim, de uma pessoa... como uma mercadoria, como um valor, como um dinheiro, como, sabe, que eu fosse ganhar através daquilo. Não. Foi isso. Assim, acho que esse é dos principais diferenciais. E as pessoas percebem isso. Elas sentem isso
no atendimento, no relacionamento, em cada uma das lojas onde elas chegam com as peças delas, e a gente abre uma mala, 2 malas, uma sacola, 3 sacolas, várias caixas, e olha item por item, sabe? E separa o que vai, o que sim, o que não, o que é social, o que é ação social, que a gente tem um braço social muito importante, que acaba fortalecendo e fomentando muito o nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho, se a gente tiver tempo ainda. É isso. Porque, assim, qualquer brechó que você for hoje, as peças são tratadas como mercadoria, como dinheiro. Isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto, esse lote vale tanto. No Peça Rara, cada peça tem um valor. Obviamente, um valor monetário e um valor. Um valor que, assim, de significado mesmo. Ai, mas, nossa, Bruno, isso é muito romântico. Não, isso é fato. Porque é o que a gente sabe que as pessoas sentem, é o que a gente faz com que as pessoas sintam, né? E aí, a maneira como a gente foi trazendo pessoas para fazerem isso acontecer junto com a gente, e elas foram sendo moldadas, impactadas primeiro, talvez moldadas e até instruídas também, né? Para fazer. Hoje, se vocês tiverem a oportunidade de uma hora estar em Brasília, e aqui em São Paulo já está acontecendo também, no Brasil todo, em várias unidades, de conversarem com as pessoas que trabalham com a gente, vocês vão, assim, confirmar isso que eu estou falando, sabe? Então, é isso. Essa é a relação que a gente estabelece com as peças e com as pessoas. É diferente de qualquer outro brechó que você for, onde as suas coisas não está errado, não é ruim, não é isso, mas são tratadas como mercadorias, assim, como itens, como um valor, como um lote, e a gente não, assim. Por mais que a gente receba muito, a gente tem loja aqui em São Paulo que atende 60, 70 pessoas por dia, que cadastra 600, 700 peças por dia. Cada fornecedor. A gente tem fornecedor que vai comemorar aniversário dentro da sala de avaliação de peças, gente. Chega com bolo e docinho, porque esse é o lugar que eu mais frequento, é o lugar que eu mais sou feliz, onde eu sou bem tratada, onde as pessoas me recebem, onde as minhas coisas têm valor, sabe? Então, assim, é muito legal. Bruna, fazendo um paralelo com o mercado automotivo. Por exemplo, no mercado automotivo, tenho feito vários estudos no setor e eles indicam que o momento de maior dor, de insatisfação das pessoas é a avaliação do seminovo, porque a pessoa vai levar o carro lá e aí vai o avaliador e fala, olha, tem um risquinho aqui, tem isso, tem aquilo, e vai tirando o valor e isso daí causa uma insatisfação muito grande. Então, você construir um negócio em cima, claro que não no setor automotivo, em outro setor, mas você construir um negócio onde você traz pelo que eu estou entendendo, você deixa a pessoa bem acolhida na hora que ela vai expor as peças dela, e algumas, com certeza, não vão ser precificadas como a pessoa gostaria, outras vão ser aceitas, outras não vão ser, e assim por diante. Então, essa cultura, pelo que eu estou entendendo e aprendendo do seu negócio, é que tem feito a diferença e que pode ser uma lição não só para as categorias que você trabalha, mas, por exemplo, para o próprio setor automotivo, que tem tanta reclamação nisso, ou para o setor de imobiliário também, né? Então, acho que esse elemento da cultura que você trouxe, agora eu começo a entender um pouco mais assim, a engrenagem de por que deu tanto certo e saiu da média, né? Como você disse, a pessoa que leva o produto lá, ou a peça rara, né, para vocês avaliarem, também é uma pessoa que vai fazer alguma compra em algum momento, né? Então, de uma certa maneira, isso combina. Como que é esse percentual de pessoas normalmente que vão lá levar algo para deixar consignado, para ser avaliado e que acabam comprando alguma coisa? Você tem uma ideia, assim, é alta esse percentual? Em média, nacional, 30% das pessoas que 30%. Levam peças para vender, elas compram. E isso é interessante, porque daí acaba sendo também um momento de aquisição de clientes. Sim, é a economia circular, de fato, né? Sensacional. E obviamente a gente tem projetos dentro do marketing, enfim, para que a gente possa aumentar isso cada vez mais. A gente sempre vai ter pessoas que só vão se desfazer das coisas porque não vão comprar. Existe uma questão de ideal, de até preconceito, ou enfim, que com isso talvez seja mais difícil a gente conseguir entrar, né, nesse aspecto. Ou, por exemplo, a gente tem pessoas que conseguem não levam todo tipo de artigo, mas só compram artigo infantil, por exemplo.
Porque, não, adulto eu tenho alguma resistência, ou é isso, ou é aquilo, ou minha mãe dizia que tinha energia ruim, sabe, essas coisas. Ainda hoje a gente ouve alguma coisa nesse sentido, muito menos, mas sim. Mas esse número, obviamente, a gente tem como objetivo fazer crescer cada vez mais, sabe? A gente quer que 100% das pessoas circulem, né, as coisas ali. A gente tem, uma das coisas que a gente vai implementar dentro do sistema é um banco de compensação onde as pessoas possam usar o crédito em todas as lojas, independente da loja onde ela deixa o artigo, onde ela deixa a peça rara dela. Isso facilita muito, porque às vezes o que você precisa, o que você quer, não tem nessa peça rara, mas tem na outra. Então, através do aplicativo a gente vai fazer isso, justamente para que a gente possa cada vez mais incentivar que a economia circular aconteça dentro do peça rara, sabe? Porque eu brinco, assim, eu tô nas lojas, tal, as pessoas entram e saem, às vezes sem nada, eu falo, como que uma pessoa consegue sair de um peça rara sem nada? Tem tudo, tem todos os segmentos, assim, a gente tem uma loja na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, a loja tem 3 andares, tem todos os segmentos, tem tudo que você precisar. Assim, não tem tudo que você precisar do que você realmente, né? Mas assim, você vai encontrar, nem que seja um livro incrível que você está procurando, vai ter lá. Então, esse é um dos objetivos também, que a gente possa cada vez mais trazer as pessoas para essa nossa convicção, assim, para essa nossa realidade de realmente circular ali dentro tudo. Eu e centenas de pessoas, né, as nossas, principalmente as primeiras, não resgatam, assim, dinheiro do peça rara. Porque você vai vendendo, você vai tendo um crédito e você precisa das coisas e tem que repor o tênis, tem que repor isso, tem que comprar um negócio, vai trocar e tem lá. Então, é muito interessante, muito interessante. Muito interessante a gente converter as pessoas. É muito legal aquelas pessoas, assim, que às vezes chegam com alguma resistência e tal, e na segunda ou na terceira vez, ela tá no salão, ela tá na loja carregada. Um monte de coisa. Eu falo, cara, conseguimos, muito bom, sabe? E aí a maneira como a gente faz dentro das lojas também, acho que faz toda a diferença, sabe? A disposição das peças, a organização, o cheiro, assim. Tem muita gente que entra nas lojas e pergunta qual é a parte do brechó? Porque estão acostumadas com aquele brechó, sabe? Aquela coisa mais tumultuada, apertada, ou que tem cheiro de guardado. E a gente fala a loja toda. Mas a loja toda, sabe? Então, assim, a pessoa já se desarma, assim, tipo, vou me sentir mais à vontade, mais tranquila, porque tá tudo maravilhoso, sabe? Bruna, você tem uma história muito interessante, porque diferente de muitos fundadores, empreendedores, CEOs que a gente já trouxe aqui no podcast, você não quis desde o começo dominar o mundo, vou ser o maior brechó da América Latina, do hemisfério, não sei o quê. E ainda assim, você se tornou a fundadora de um grupo com quase 200 de unidades, com 300 de milhões de reais em faturamento. Quando você olha no retrovisor, qual foi o peso do fator sorte nessa trajetória? Com certeza tive sorte, principalmente no encontro com pessoas que me ajudaram nessa construção. Sorte e bênção, assim, sabe? Porque a gente não faz nada sozinho. E eu tenho pessoas, além da minha família, que foram chegando, foram se conectando, foram mergulhando, foram arregaçando as mangas para fazer, sabe? Junto, assim. Então, acho que é uma questão de bênção e de sorte, sim, e de muito trabalho. Muito trabalho, né? Não é sorte sozinho, não é bênção sozinho, é muito trabalho. Hoje a gente tem, por exemplo, ontem eu conversei com uma franqueada muito, muito madura, que está numa situação em que precisa decidir se ela vai continuar ou se vai, né, repassar a loja dela por uma situação de saúde dos pais que não moram aqui, ela quer cuidar e tal. E aí ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou, Bruna, eu entendi quando eu fiz a imersão em Brasília, quando isso, quando aquilo, eu sabia de tudo. Mas eu não tive a convicção, eu só realmente me dei conta, quando eu inaugurei a minha loja, de que eu ia ter que trabalhar muito. Sabia que ia trabalhar. E eu sempre trabalhei muito. Eu nunca tive nada, as coisas na minha vida não aconteceram, não caíram do céu. Eu sempre lutei por elas. Mas eu não sabia que eu ia precisar trabalhar muito, no início principalmente.
Então, hoje em dia, quando a gente está, às vezes, numa conversa, tal, eu tenho um grupo de franqueadas que a gente troca bastante pelo WhatsApp, faz encontros, né, para poder estar junto. E algumas delas falam, gente, eu não vou conseguir viajar esse ano. Minha loja tem 1 ano, eu não vou. Aí eu olho assim, eu viajei a primeira vez depois de 10 anos. Aí a pessoa, mas não é isso que eu queria. Eu falei, mas empreender é isso. A minha família viajou junto pela primeira vez, todos, em 2019, quando os meus pais fizeram 45 anos de casado, que foi assim, vamos parar, e agora a gente tem estrutura, uma questão de opção, de objetivo, de foco. Então tem isso. Então assim, sorte, sim, fui muito abençoada por Deus, por ter tido talvez esse insight, de ter pensado isso antes de outras pessoas, ou enfim. A minha formação, com certeza, que me ajuda muito, mas trabalho. Trabalho, não existe sorte sem trabalho. Você pode até ter uma sorte na vida, mas se você não corresponder, se você não se dedicar muito, você chega, mas talvez não chegue tão longe, assim, sabe? Eu cansei eu brinco, tive mais 2 filhos, no decorrer do caminho eu tenho 4 filhos. Tenho 4 filhos, 4 gatos, 2 cachorros, Nossa. além das lojas. E todos viajaram com os 45 anos de... Não, brincadeira, da família. Não, os bichinhos ficaram, os pets ficaram. Quando eles dão muito trabalho, o cansa deles, não coloca lá como peça rara, não. Né? Não tem preço, não tem preço. Mas os meus mais velhos, né, que acompanharam desde o princípio, desde a primeira loja quando eu inaugurei com a minha amiga, no 3º dia de loja, eles entraram de férias, era dezembro, eu não tinha babá, eu não tinha secretária, eu não tinha estrutura, eu não tinha como, não tinha recurso, eles iam pra loja comigo. Botava os 2 lá no cantinho, brinquedinho e tal, aí eles passavam a tarde, se precisasse me chamar, chamava, e assim foi, a segunda loja foi, enfim. E às vezes eu pergunto pro Davi... Reforço do Natal, né, do time de vendas do Natal, Exatamente. né? Eu fiz muito isso. Não é? Aí eu falo, vocês têm algum trauma? Aí os 2 falam, temos. Temos, porque você já me esqueceu na escola, você já chegou atrasada, você já não foi numa apresentação tal. Eu falo, ai, meu Deus. Gente, ontem eu estava contando pro João, que está aqui comigo. Aconteceu, e não foi 1 nem 2 vezes, de eu ir buscar as crianças na escola, os 2 mais velhos, chegar na escola e eles não caberem no carro. Nossa, tanta roupa que tinha, tanto produto. Eu tinha atendido uma pessoa, uma casa, uma família, estava tudo cheio, e eu tinha o banco da frente para 2 crianças. E aí cara, e agora? Aí eu tirava um pouco das coisas, deixava ali num canto da escola para eles entrarem, para ir para casa, para voltar, para botar. Então assim, qual é o nome disso? É sorte? Tem sorte, tem bênção, tem... Momento de atender o telefone, né? Quando você não atenderia. Trabalho, entendeu? É muito trabalho. É sair de manhã muito cedo, é voltar muito tarde, é fazer final de semana, é fazer serão à noite. E é isso. São essas histórias que deixam a trajetória mais saborosa, né? Sem o fel, o mel não seria tão doce. Bruna, obrigado por ter vindo. Prazer compartilhar um pouco aqui com a gente de toda essa trajetória. E parabéns por tudo que você... Por todo esse caminho que você trilhou e por tudo que conquistou e está conquistando ainda. E tenho certeza que ainda vem muito mais pela frente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, espero ter correspondido. Super. E obrigada mesmo pelo interesse em conhecerem a minha história, conhecer o Peça Rara. Parabéns, Bruna. Parabéns, porque eu quebrei alguns paradigmas, né? Eu sou sempre a pessoa que fala aqui do digital, não ir mais em loja e tudo mais, e entendendo a engenharia por trás do seu negócio, por trás do Peça Rara. Olha, parabéns, assim, faz todo sentido para o mercado que você está, faz todo sentido essa arquitetura agora com franquias, e desejo que expanda ainda mais e que fomente ainda mais a economia circular, tão importante, principalmente para essa nova geração, como vocês têm brinquedos também, que essa nova geração também, as crianças de hoje vão aprendendo a, de fato, participar dessa economia. Não sei se eu ainda tenho 1 minuto para falar disso. As crianças hoje em dia, já tem um tempo, né, elas aprendem educação financeira, né? Isso. E a economia circular e o brechó estão diretamente relacionados a isso, assim. Há uns 2 anos, o meu filho mais novo, que hoje tem 10, então ele tinha 8, toda semana um familiar, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, poderia se candidatar para contar uma história na salinha de aula deles, no momento ali da historinha. E aí... me inscrevi e aí na véspera, o Bento ali comigo, qual a história que você vai contar? Mãe, não vai falar de Peça Rara, né? Aí eu falei, não, Bento, lógico que não, é uma história, né? O que você quer que eu conte? Qual história? Vamos pegar aqui nos seus livros e tal. Só que eu tenho uma história
escrita por uma amiga querida que escreve sobre educação financeira. Os livros dela são adotados em centenas de escolas como livros para didáticos, enfim. E ela me deu de presente a história do Peça Rara, contada pelos personagens dela, enfim. Que um dia ainda vou editar esse livro e vocês vão ter notícia disso. Legal. Aí a gente, ali nos livrinhos, ele, essa eu não quero. Essa história aqui, não. Falei, Bento, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma história do Peça Rara, mas que não é uma história... Aí li pra ele, peguei e li. Aí ele, pode ser essa, mãe. Porque os personagens são a Dona Baratinha, a Dona Formiguinha, enfim. E fui no dia seguinte, contei a história, foi emocionante, foi a primeira vez. Na verdade, é uma história que está comigo, não, né? Obviamente eu não exponho isso, mas era um grupo de crianças de 8 anos, a professora. A hora que eu acabei de falar, a metade, o único momento em que a palavra Peça Rara aparece é a última frase. Eu parei antes de falar a palavra Peça Rara, de propósito. Quando eu parei e respirei antes de falar Peça Rara, metade da sala começou a gritar, é o Peça Rara! Tia, é o Peça Rara! É o brechó que eu levo as minhas coisas! Tia, é a loja que eu compro os meus brinquedos! Tia, é a loja que minha mãe levou minha chuteira! Tia, não sei o quê! E todos. Caramba. Então, assim, obviamente, isso em Brasília, onde a gente tem toda é o nosso berço e realmente as pessoas conhecem muito. Então, assim, esse é um dos meus objetivos também. Eu quero que as crianças vivenciem, de fato, né? Seja o Peça Rara ou outro brechó, com muita naturalidade. Onde elas compram, onde elas vendem, onde elas levam as coisas delas, assim, com total desprendimento, sabe? E também dando muito valor a isso, né? O Bento é um menino... Meus filhos são muito fofos, né? Todos. Mas o Bento, assim, vira e mexe, ele me chama para arrumar as coisas dele. E aí ele separa a pilha das coisas do Peça Rara, a pilha das coisas que ele realmente já quer doar. E por que isso? Porque o do Peça Rara ele quer trocar por alguma coisa. Ele quer uma chuteira, ele quer não sei o quê, ele quer a bola, não sei das quantas. E aí ele vai junto e ele discute, interfere na avaliação. Mãe, mas quanto foi que você pagou isso mesmo? Tá certo o preço que eles estão falando? E tal, e tal, e tal. E acompanha e quer saber quanto ele tem e quando ele vai receber, sabe? Enfim, então temos mais essa contribuição, né, desse trabalho que acaba auxiliando muito assim na formação das crianças, né, do nosso país. Então tenho certeza que as próximas gerações aí, a gente já vê isso, a gente já sente isso, assim, mas cada vez mais. As próximas gerações vão consumir cada vez menos coisas novas e cada vez mais coisas de segunda mão, de terceira mão, de quarta mão, né? Perfeito. Nesses cerca de 50 episódios desse podcast, né? Mais ou menos 50 pessoas empreendedores que a gente entrevistou e eu, antes disso, se somar, a última vez que eu tinha calculado eram uns 250 empreendedores e empresários. Eu acho que nunca conversei com um empreendedor que tivesse o seu perfil. É muito único, muito peculiar, sabe? De estilo, de traço profissional, de visão de negócio. É muito bacana, muito legal acompanhar essa sua história. É um prazer pra gente ter você aqui. Obrigado mais uma vez, Bruna. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, valeu. Adorei. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News. Obrigado pela companhia ao longo dessas dezenas de entrevistas. Valeu, pessoal. Tchau.